Dr. Marchiotti, o que vem a ser uma medicina anti-envelhecimento? A medicina anti-envelhecimento, como o nome sugere, dá a impressão que começa só na velhice. Mas a medicina anti-envelhecimento, ela começa logo depois que as crianças nascem, fazendo a puericultura. Isso foi normal, os pais fazerem o crescimento, o desenvolvimento dentro da maior tecnologia. É normal o casal se preocupar com o filho e levar no pediatra no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês e perguntar: doutor, meu filho está com um mês, o que é que nós damos para ele? Aí o pediatra, especialista na puericultura, vai dizer qual é a alimentação adequada, qual é a roupa adequada, como é o sono deve se proceder, a frequência das mamadas e assim por diante. No terceiro, no quarto, no quinto, no sexto mês, da mesma maneira, né? Os pais sempre perguntam: e agora? Está com 8 meses, está com 1 ano, o que é que nós damos? Agora você amassa a banana, você raspa a maçã, você acrescenta mel, acrescenta chá de camomila. Tem toda uma receita a ser seguida. Perfeitamente. Agora você já pode matricular na pré-escola, na creche, para fazer o desenvolvimento psicomotor, para estar em contato com as outras crianças, ter um desenvolvimento social. Então é tudo um contexto de alimentação, de exercício, de vivência social, para que a criança, o menino, a menina, possa se desenvolver na plenitude da melhor maneira. Então a medicina anti-envelhecimento começa já desde o crescimento, e não só em pensar em pessoas com várias décadas mostrando cabelo branco, mostrando rugas, mostrando flacidez, mostrando doenças, derrames, infartos, que vai cuidar do anti-envelhecimento. Não, a medicina anti-envelhecimento começa já na tenra idade, ou melhor, desde o primeiro dia que ele se nasceu. Ou seja, a medicina anti-envelhecimento é uma medicina preventiva, não precisa esperar chegar a doença para começar o tratamento. Essa é uma boa pergunta e um ponto bem colocado. Nunca é tarde para se fazer nada. Nós podemos fazer algo com um dia, com 1 ano, com 20 anos, com 70 anos, com 50, na menopausa, na andropausa. Nós podemos fazer algo sempre em qualquer faixa etária. Nunca é tarde para começar. Mas lembrando-se que quanto mais cedo, melhor serão os resultados. Certo. A partir de que idade as pessoas começam a ter um cuidado mais efetivo? As pessoas começam a procurar bastante perto da menopausa na mulher e perto da andropausa no homem. E que isso coincide também com a faixa etária que os casais têm filhos, os filhos crescem, desenvolvem, vão para a escola, vão para a faculdade e depois vão cuidar da vida, casado ou não. Aí os pais começam a se sentir sozinhos, começam a olhar melhor no espelho, começam a notar os cabelos brancos, a diminuição da memória, as rugas, e que eles já cumpriram essa fase de procriar, de cuidar dos filhos, de desenvolver, e os filhos agora vão ganhando um rumo. E eles estão voltando para eles mesmos e perguntando: peraí, até então eu fiz muito para os meus filhos, mas o que é que estou fazendo por mim agora? Então essa é uma faixa etária que as pessoas voltam muito para si, em busca dela mesma, de resgatar ela mesma. E os filhos vão começar uma nova fase, tanto quanto os pais agora estão preocupados. E quais os fatores que influenciam para uma saúde longa? Olha, são vários fatores. E se eu fosse citar, eu falaria sobre um pentágono, em que aí está a atividade física, muito importante. Saber qual é a atividade física que cada pessoa pode praticar, a intensidade e a frequência. O equilíbrio nutricional, as pessoas não estar desnutridas, não comer a menos do que deveria, não comer a mais do que deveria para não ficar obeso, e sim ficarem no peso científico. Mas para as pessoas ficarem no peso científico, tem que ter uma nutrição adequada, precisa consultar um profissional da área que entenda sobre proteínas, vitaminas, aminoácidos, sais minerais, fibras, água e assim por diante. Tudo que constitui o ser humano nas dosagens adequadas. Não é só comer e se sentir satisfeito e achar que está bem nutrido. Isso não. Saber se alimentar das devidas proporções dos vários grupos alimentares. Junto com isso está o equilíbrio hormonal. Os hormônios influenciam muito na qualidade de vida, aqui nós vamos falar. O suplemento nutricional, de forma geral, há necessidade de suplementar aminoácidos, proteínas, vitaminas, sais minerais e coisas assim. E o controle do estresse é muito importante. O estresse libera cortisol, o cortisol oxida o organismo, enferruja o organismo, faz com que apareça muito
muitas doenças degenerativas, como câncer ou infarto, acidente vascular cerebral e muitas outras doenças, além de que acelera muito o envelhecimento, o cortisol, que é um hormônio que advém do estresse. Então é muito importante o controle do estresse. O senhor falou na questão de hormônio. O que são exatamente os hormônios para o nosso organismo? Como que ele funciona? Olha, já é conhecido na ciência médica mais de 400 tipos de hormônios. Nós temos todos eles? Nós temos todos eles. E um pouco mais ainda que serão descobertos. E todos eles têm um objetivo específico em cada faixa etária da vida, ou cada fase da vida. Né? Entre eles está o hormônio do crescimento, que ele é importante na época do crescimento, do desenvolvimento orgânico, na fase do crescimento. Mas depois do crescimento, depois dos 18, 20, 25, 28 anos mais tarde, esse hormônio começará a diminuir. Então ele faz crescer enquanto estamos crescendo, mas ele faz nós mantermos a vitalidade depois dos 28 anos de idade. Então ele não serve só para crescer, ele serve para manter os nossos órgãos tróficos. O fígado, o baço, o coração, a musculatura, a ossatura, depende muito do hormônio de crescimento, depois também que cresceu. Aí está também a melatonina, que é o hormônio do sono, e um hormônio interessante na prevenção de câncer. Ele é um potente antioxidante também. Está a pregnenolona, que é outro hormônio da memória, mas ele não preserva a sua memória, não. Tem muitas outras funções a pregnenolona que nós vamos falar com mais tempo. É muito fácil ver uma pessoa de 35, 40, 45 anos, que é a fase da menopausa na mulher, da andropausa, não vai começar com esquecimento, porque esse hormônio também começa a diminuir a partir dos 28 anos de idade. Aí nós temos o hormônio tiroidiano, que leva ao hipotiroidismo, que é a diminuição normal também da produção de hormônio tiroidiano, que isso hoje em dia é muito fácil de ser dosado e identificado o hipotiroidismo. E que isso levará a uma série de doenças também, inclusive a facilidade em ganhar peso, a letargia, ao cansaço, ao desânimo. Isso em resumo que nós falaremos com mais tempo também. O cortisol, eu disse que é o hormônio do estresse. Esse hormônio não é muito interessante em níveis altos no caso do estresse. E quando a pessoa passa da fase do estresse, que já passou vários anos estressado, a glândula suprarrenal entra em falência e não produz mais o cortisol. Então, até um certo nível, ele é muito interessante para manter a vitalidade e o ânimo também da pessoa. Agora, não é interessante quando ele está acima dos valores normais. Aí tem o DHA, que é dihidroepiandrosterona, que é o hormônio da imunidade, da defesa imunológica, não só contra vírus, fungos ou bactérias, contra câncer também. Ele é muito interessante. E que também começa a declinar a partir dos 28 anos de idade. Aí nós temos a testosterona, que é um hormônio basicamente masculino, ele é predominantemente masculino, mas ele é muito importante também no sexo feminino. Mas a progesterona, que é basicamente feminino, mas tem suas dosagens também no homem. Mas o estradiol e o estriol, que também são hormônios importantes na mulher na fase procriativa e depois na manutenção do corpo feminino, do desenho feminino, que o corpo feminino é diferenciado do corpo masculino pelo estradiol, estriol, progesterona e o homem a testosterona. Isso em resumo. Aí não podemos falar, eu gostaria de falar sobre os 400 quilos. Esses são os mais importantes. Esses são os mais importantes. O senhor falou vários hormônios. E por quê? É uma questão cultural que a gente ouve mais falar sobre a menopausa e sobre agora a andropausa. E por que a gente não se comenta tanto desses outros hormônios, sendo que eles também estão no nosso organismo e é tão importante? Eles estão ganhando importância maior agora porque as pessoas estão enxergando melhor a geriatria preventiva, a gerontologia, as pessoas estão vendo mais isso agora. Uma das minhas especialidades é a geriatria e gerontologia também. Eu venho do Rio há 25 anos e na época aqui não tinha campo, porque as pessoas achavam e falavam de idoso, achavam que era o avô, o bisavô. Não é? E idoso a gente já está começando a querer considerar depois dos 28 anos de idade, que é o pico do desenvolvimento humano. Né? Depois disso a gente está declinando. Então não quer taxar aqui colocando uma faixa etária de 28 anos, mas a gente começa a envelhecer a partir daí. Né? Então, como as pessoas estão acompanhando a evolução do mundo também, assim como qualquer tecnologia e qualquer área que exista hoje, quer seja na pecuária, ou na agricultura, ou na eletrônica, na agronomia, não importa, as pessoas também estão procurando mais o tratamento de andropausa, de menopausa e como se manter jovem.
Porque tem uma boa faixa da população que não quer ficar doente para tratar. Sim. Porque mesmo depois de tratado, quando tem cura, as pessoas nunca mais são as mesmas. Isso não estou me referindo, obviamente, a uma doença simples, uma gripe, uma bronquopneumonia, uma gastrite, uma úlcera, são coisas assim, normais, né? Mas uma doença de uma monta maior, um infarto, um derrame, um acidente vascular cerebral, que é câncer, uma doença assim de uma monta maior, né? Okay. Mesmo depois de tratado, como diz, mesmo que tenha cura ou que possa melhorar, ou ter uma qualidade de vida melhorada, mas nunca mais será o mesmo depois que a doença atingir. O Viver termina aqui. Na próxima semana, continuaremos com a série Longevidade Saudável. Assistam, porque terá assuntos bem interessantes. Boa semana a todos e tchau!